Quando eu era adolescente, eu tinha um problema muito grande com as meninas. Eu não conseguia falar com nenhuma. Eu gostava das meninas, mas não conseguia falar com ninguém. E nem olhar para elas. Só que naquela época já tinha o ICQ e o MSN, que não existe mais, né? E era a minha salvação, porque lá eu conseguia falar. Então eu ia lá, pedia um ICQ, eu conseguia ICQ com alguém, o MSN, e começava a falar no ICQ, falava no MSN, e lá eu era desenvolto. Mas quando chegava no colégio, eu não conseguia nem olhar para a cara das meninas. Era um negócio difícil mesmo, um desastre. Não sei nem como é que eu casei hoje. Eu não conhecia elas. Eu não sabia o que elas gostavam, o que elas deixavam de gostar. Eu não sabia... por mais que eu conversasse pela internet, não conhecia de verdade. Não tinha intimidade, não tinha olho no olho, não sabia de nada. E aí me veio uma pergunta: como é que você sabe que você conhece alguém? Como é que você sabe que você tem intimidade com alguém? Intimidade é um negócio que você sabe o que a pessoa está pensando, você conhece, você não precisa que te contem a respeito dela, você sabe quem ela é. E é interessante na palavra, na Bíblia, que tem um negócio... tem algumas coisas na Bíblia que as pessoas elas mistificam, né? E o livro de Jó ele é mistificado a respeito da paciência de Jó. A grande paciência que Jó teve. Jó é descrito como um homem bom, um homem justo, um homem íntegro, ele era rico e ele usava os bens dele para fazer o bem, assim, né? Usava as posses dele para fazer o bem, tinha uma família grande e tal. E Jó, ele passa por um desastre. Detalhe, leia o livro de Jó, é bacana, mas ele passa por muitos desastres. Ele perde todos os filhos, não, a pessoa não perde a mulher, ele perde a saúde, ele perde todos os bens dele e reclama, ele fica aí uns 30 capítulos, 35 capítulos discutindo com os amigos dele, e Deus fala com ele. E Deus fala com ele, Deus se mostra para ele, Deus fala das coisas divinas, Deus fala da criação do mundo, criação do universo, das estrelas, fala dos animais. E no final dessa história toda, Moisés fala: puxa, olha Deus, não tenho o que falar mais para você. Estou vendo que antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Isso está lá em Jó 42. E esse versículo ele é muito usado. As pessoas, puxa, olha que maravilha, realmente Deus, eu não quero mais só te ouvir, eu quero te ver. Que lindo, né? Não. Na verdade, não. Na verdade, Jó, ele só conheceu Deus depois de tudo isso, de ver. Imagina, será que isso é o suficiente para conhecer Deus, para ter intimidade com Deus? É claro que não é. Marcos 5, a partir do versículo 25, fala da história de uma mulher, que é uma história interessante, uma mulher que 12 anos ela sangrava, ela tinha uma hemorragia, um sangramento, né? Ela sangrava por 12 anos e ela foi para os médicos, ela gastou o dinheiro dela e ela não conseguiu resolver o problema dela, não resolveu. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. Não sei quem, não sei a condição, mas alguém falou de Jesus para ela. E ela ouviu falar. E aí, ela foi atrás. E viu Jesus passando, e tinha uma multidão. E ela viu Jesus, e ela reconheceu Jesus, percebeu que Jesus era, percebeu que esse era o Salvador dela. E ela creu em Jesus. E ela falou: se eu tocar na veste dele, eu vou ser salva. Eu vou ser curada. E aí ela enfrenta a multidão, ela passa pelo meio da multidão e ela toca na orla da veste, na barra, aqui na orla, na ponta da veste de Jesus, e ela é curada. Essa mulher, de um certo modo, teve intimidade com Jesus. Tem dois versículos na Bíblia, em 1 João 1, versículos 1 e 2, que falam da evolução da intimidade do homem com Deus. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos, a palavra da vida quem é? Jesus. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos vimos. De fato, de verdade nós a vimos, nós percebemos. Outra versão fala que contemplamos e as nossas mãos tocaram na vida. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora
falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Esse texto mostra o que essa mulher passou. Ela ouviu, ela viu, ela percebeu quem ele era e ela tocou nele. Esses são os passos da intimidade com Deus. Primeiro a gente ouve falar de Jesus, a gente ouve falar de Deus, as pessoas falam. Depois a gente quer ver. Eu quero ver Jesus. E a gente percebe, poxa, Jesus existe, Jesus é meu Salvador. E a gente passa a contemplar, admirar Jesus. Poxa, como ele é bonito, como maravilhoso. Mas não é para parar aí. Os mestres judeus, eles tinham escrito, eles guardavam tiras enroladas no braço com trechos da lei escrita. E as abas das vestes, ou a orla das vestes também. E Jesus, ele era mais do que mestre, certo? Tem uma coisa bastante interessante disso, que essa figura da mulher ela tocando a aba da veste é uma figura bastante representativa, que é mostrando que a intimidade com Jesus, a intimidade com Deus, ela vem da palavra. Ela vem da palavra, ela vem da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia para ter intimidade com Deus. A vida ela aparece para quem lê a Bíblia. Não é pedindo coisas, não é ficar batendo cartão, não é. A gente pode viver de bater cartão no culto no final de semana, mas a gente precisa ler a palavra, descobrir o que tem de Jesus, o que tem de Deus na palavra. Não o que os outros disseram, a gente viver do que a gente viu no YouTube, do que a gente viu alguém falar, mas o que nós mesmos experimentamos, o que nós mesmos vemos e lemos na palavra. E esse é o recado que eu queria passar. Quero te incentivar a ter intimidade com Jesus. Tira a poeira da sua Bíblia, abre a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, pede ajuda. Tem muita coisa bacana ajudando a entender a Bíblia, mas leia a sua Bíblia. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra gente, compartilha, divulga no canal aqui realmente para ajudar, pra gente se ajudar nessa caminhada cristã, tá bom?